Bueno, pessoal, fazendo então a resolução comentada da tarefa do dia 25 de maio, né, uma tarefa sobre interações gênicas, né, eu quero comentar um pouquinho com vocês até para tirar dúvidas e caso tenham ficado com algumas dúvidas, e também porque ontem eu estava olhando as tarefas que vocês me enviaram, né, algumas pessoas enviaram com a resolução, outras, como eu não tinha pedido, enviaram somente a resposta, né? Só que eu estava olhando que algumas pessoas que tinham enviado com a resolução, né, chegavam na resposta e talvez não tivesse a melhor maneira de tu resolver aquele exercício. Então, para corrigir certos problemas que possam ter ficado pelo caminho, né, e se alguém ficou com dúvida mesmo achando a resposta ou olhando a resposta em algum site ou algo assim, né, eu quero comentar com vocês como seria de verdade a resolução de cada um dos exercícios dessa tarefa, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, esse primeiro caso aqui, uma questão da FUVEST, né, que fala sobre essa questão da pelagem dos labradores. É uma questão clássica de epistasia recessiva, né, onde tu tem dois pares de genes envolvidos na determinação da mesma característica, no caso da cor da pelagem, só que um dos genes tem efeito inibitório sobre o outro par, né? Que nem fala ali. Vocês têm o gene B, que eles vão ser responsáveis pela síntese do pigmento ou preto, se ele for dominante, ou chocolate ou marrom, se ele for recessivo. E o alelo E, que ele vai permitir a deposição do pigmento, se ele for dominante, né? E o alelo Ezinho, que vai ser epistático, ele vai ser inibidor, ele impede a deposição do pigmento no pelo. Então ele atua inibindo a ação dos alelos B, né, os alelos do gene B. Então daí fala que 36 cães foram cruzados, né, desculpa, resultaram do cruzamento de cachorros heterozigotos, né? Só para a gente lembrar ali, ó, é sempre interessante quando vocês tiverem essas questões de interação gênica que vocês procurem montar esse esqueminha aqui, ó, tá? Porque isso vai ficar mais fácil de visualizar depois durante a resolução dos exercícios. Então, por exemplo, esse cachorro, você não tem que saber isso de cor, como que vai ser. O exercício sempre vai ter que te dar alguma informação para tu montar isso. Um labrador preto, ele tem que ter o alelo para a cor preta e o alelo que permite deposição, né? Um labrador chocolate ou marrom, ele tem que ter os alelos para a cor marrom, que é recessivo, e o que permite deposição. Daí não importa qual gene para cor que tu vai ter, se tu tiver o gene epistático, no caso recessivo, então daí o parzinho de genes epistáticos, tu não vai ter deposição do pigmento no pelo e daí consequentemente o cachorro, o labrador vai ser dourado ou creme, como vocês podem ver, tá? O que acontece só para a gente recordar, o que muda é a questão do nariz, né? Esse labrador que tem um alelo Bzão aqui, ele seria dourado com o nariz preto, tá? Porque esse gene E, ele não inibe a deposição do pigmento no nariz, e sim só no pelo. E esse labrador aqui, que seria desse um Bzinho, ele seria um labrador dourado com o nariz marrom, né? Um nariz um pouco mais claro, porque estaria depositando pigmento marrom no nariz. Bom, voltando para o exercício. O exercício fala que foram cruzados cães heterozigóticos, heterozigotos, para os dois locos. Logo, isso aqui é um cão preto, né? E esse aqui, ó, é um cão que ele é dourado com o nariz marrom, né? Então, primeira coisa que tu vai fazer sempre, extração de gametas, aplicar a propriedade distributiva. Esse primeiro genótipo aqui, ó, tu vê que tu tem dois heterozigotos, então tu vai ter, não sei se você recorda a formulazinha, né, para tu ver o número de gametas diferente de um genótipo, tu tem que fazer 2 na n, 2 elevado na n. N é o número de heterozigotos. Então, esse primeiro genótipo aqui do cão, que ele é preto, do labrador preto, ele tem dois heterozigotos. 2 elevado ao quadrado, tu tem que encontrar 4 gametas diferentes, tá aqui eles. Esse cão aqui que é dourado, né, creme, da nariz marrom, ele não tem nenhum heterozigoto. Logo, 2 elevado na zero dá 1. Né? Então tu tem somente um tipo de gameta diferente. Tu continua tendo 4 gametas, só que todos eles iguais.
Na hora de tu construir o cruzamento, né, tu não precisa usar todos os 4 gametas que eles são iguais. Tu precisa só usar os gametas diferentes. Então aqui, como só tem um gameta diferente, eu só precisarei usar ele. Tá? Se tu quisesse fazer com todos os 4 aqui, ó, vai dar a mesma razão de proporção. Então não teria problema, só tu perderia tempo. Tá? Então fazendo o cruzamento, tu vai ver que vai dar 1/4 de cães pretos, né? 1/4 de cães marrons, tá? Esse aqui, ó, tem o alelo para cor preta, tem aquele que permite deposição do pigmento. Esse aqui tem um alelo da cor marrom e tem o alelo que deposita o pigmento. E esses outros dois cães aqui, esse indivíduo Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho e o Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, eles vão ser cães dourados ou creme. Por quê? Porque eles não permitem a deposição do pigmento no pelo, né? Se tu for parar para ver, o total de filhotes que surgiram foi 36, né? Então 1/4 de 36 dá 9, né? Então tu vai ter 9 filhotes pretos, tu vai ter 9 filhotes marrons e 1/4 mais 1/4, né? O meio de 36 dá 18, aqui ó, mais 9 dourados desse genótipo, mais 9 dourados do outro. Então, respondendo a pergunta, né, que é quantos desses 36 cães que surgiram vão ter pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, né? 9, 9 e 18. Letra B. Uma questão bem tranquila. A grande questão é que a gente acaba perdendo um pouco de tempo para fazer ela, né? Vamos para a próxima. Bom, essa questão 2 aí, ó, pessoal, tá? Também é uma questão de epistasia, né? 2 pares de interação gênica do tipo epistática. Só que é diferente que agora a epistasia é uma epistasia dominante, porque o alelo que inibe o outro gene é um alelo dominante, né? Então o que acontece? Ele fala que nessas flores aí, ó, tu tem um gene A, que ele tem os 2 alelos dele que determinam as cores dessa flor. O alelo Azão vai determinar a cor vermelha, o alelo Azinho vai determinar a cor amarela. Porém, esses dois só vão se manifestar se tiver somente alelo Czinho, que permite a deposição da cor. Então, com isso, tu está montando de novo os genótipos possíveis. Tá? Não importa se tu tiver um gene azão ou um gene azinho para cor vermelha ou amarela, se tu tiver o alelo inibidor, o alelo epistático aqui, ó, o C, né, vai ser uma flor branca, porque ele vai inibir a deposição do pigmento nessa pétala ali. Tá? Então o que, que ele fala? Ó? Ele pergunta qual que vai ser a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre plantas duplo heterozigotas, plantas dihíbridas, tá? E daí então aqui tu tem o cruzamento, essa aqui é a geração parental, geração P, extrair os gametas, nos casos nós temos 2 gametas distintos, né? Desculpa, 2 genótipos com duplos heterozigotos, então nós vamos ter 4 gametas distintos para cada um dos 2 genótipos. Extraindo os dados, o que acontece? Todos os genótipos que tiverem pelo menos um Czão, tá? Eles vão já ser plantas brancas. Então, se tu for contabilizar aqui, tu vai ter 12/16 de plantas que tem pelo menos um Czão e vão ser brancas com isso, né? Aquelas plantas que tiverem Czinho e um azão, né, elas vão ser plantas que vão ser vermelhas. Ó, tem um azão e Czinho. Então nós temos uma, nós temos duas, tá? Nós temos 3. 3/16 de plantas que tem pelo menos um gene para cor vermelha e o gene que permite deposição do pigmento.
E por último, nós temos a planta que vai permitir a deposição do pigmento e o pigmento sendo produzido do tipo amarelo. Então nós temos um 16avos pigmento amarelo. Logo, o que a gente espera do cruzamento de dois duplos heterozigotos aí, né? Nós vamos esperar 12 plantas brancas, 13 vermelhas e uma amarela. Também uma questão tranquila, pessoal, tá? Eu vi que teve gente que fez assim nos seus rascunhos que enviaram junto os alelos separados, né? Fez primeiro azão, 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 azinho com azão, azinho, cesão, cezinho com cesão, cezinho. Dá para fazer, eu acho que é um risco muito grande, porque é muito fácil de se confundir. Aqui fica, quando tu faz essa tabela maior, fica mais fácil de tu visualizar direto os genótipos, tá? Mas fica a critério de vocês. Vamos para a próxima. Bom, essa aqui da cebola de novo, ó, né? Uma questão de epistasia, tá? Tu pode perceber ali que fala que tem um alelo dominante C que produz cor, né? O Czinho, ele não vai produzir essa cor, a cebola vai ser branca. E tu tem um outro gene, que daí não é alelo do gene C, um outro gene, o gene B, que atua sobre a cor, né? Só que daí ele impede a manifestação do gene C. Então, o gene B ele é epistático sobre o gene C. Logo, como que vai ser uma cebola pigmentada? Ela tem que ter o gene para cor, para pigmentação, e não pode ter o gene inibidor, não pode ter o gene Bzão. E tu vai ter duas maneiras de tu ter uma cebola branca aqui, ó. Ou tu vai ter o gene Bzão inibidor, daí não importa quem tu vai ter do lado ali, tá? Pode ser Czão, Czão, Czinho, Czinho, não importa, ele vai inibir. Ou tu pode ter uma cebola branca sem ter gene para cor também. Se for Czinho, Czinho, né, não vai ter cor naquela cebola, tá? Então vamos lá. O que é o resultado que a gente tem que fazer? Qual é o cruzamento que a gente tem que fazer? Ele pergunta qual que vai ser o fenótipo esperado do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas. Então o que seria uma cebola homozigota colorida? Ó? Ela tem que ter os dois genes, os dois alelos iguais para cada gene. Para ter cor, ela tem que ter um Czão pelo menos. Mas para ela ser homozigota, ela tem que ser Czão, Czão. E para ela manifestar a cor, ela tem que ser Bzinho, Bzinho. Não pode ter o alelo inibidor. Tá? Então, com isso, ó, nós vamos ter 4 gametas, mas todos eles iguais. Né? E essas cebolas homozigotas coloridas, elas foram cruzadas com uma cebola que ela vai ter os dois alelos para inibição e também os dois alelos para ausência de cor. Então ela vai ser branca duplamente. Claro que ela não tem como ser branca duplamente, mas ela vai ser branca. Tá? Ela não tem o gene para pigmento e tem ainda por cima o gene inibidor. Também, ó, nós temos 4 gametas, mas todos eles iguais. Como a gente só precisa usar os gametas diferentes no cruzamento, fica um quadrinho de Punnett bem tranquilo, ó. Vai dar 100% de cebolas duplo heterozigotas e toda cebola duplo heterozigota, como ela tem o alelo inibidor aqui, ó, vai inibir a deposição do pigmento. 100% de cebolas brancas. Né? Se tu fosse fazer o quadro com as 16 possibilidades, todas elas seriam, 16 das 16 seriam brancas. Por isso, resposta letra E. Tá? Mesmo sem fazer o cruzamento, pessoal, se tu tivesse se ligado aqui, ó, que uma cebola, se ela tiver o gene Bzão, ela já vai ser branca, e tu fosse ligar que esse indivíduo aqui, ó, é homozigoto para esse par de gene, todos os filhotes resultantes aqui, ó, todas as cebolinhas produzidas por esse indivíduo aqui, ó, obrigatoriamente tem que herdar um gene Bzão. Então tu nem precisaria fazer o cruzamento também, tá? Mas uma questão tranquila de novo, puramente importante a questão dessa interpretação aqui sempre, ó. Vamos para outra. Bom, aqui de novo uma outra questão sobre epistasia, né? Esse tipo de interação gênica que é bem útil.
Tá? Ele fala que em ratos tu tem o gene B, ó, o alelo dominante dele, que determina a cor cinza, e o Bzinho, o alelo recessivo, a cor preta. Tá? E tu tem um outro gene que atua sobre ele. Esse gene A, tá? Ele permite o desenvolvimento da cor, tá? Mas o Azinho, o alelo recessivo dele, bloqueia a produção de pigmentos. Então isso aqui é um caso de epistasia recessiva. Então vamos montar como é que vão ser os possíveis genótipos, ó. Tu tem que ter o gene que permite deposição do pigmento, e se tu tiver um gene Bzão, o rato vai ser cinza. Se tu só tiver gene Bzinho, o rato vai ser preto. Daí não importa qual dos pares de genes para cor tu vai ter, ó, ou Bzão ou Bzinho, se tu tiver o parzinho epistático aqui, ó, ele vai inibir a manifestação do outro par de genes. E daí com isso o rato vai ser albino. Tá? Então ele fala que tem cruzamento entre dois ratos duplo heterozigotos, consequentemente são dois ratos pretos. Tá? Eu só não coloquei na mesma ordem aqui, não tinha me ligado, pessoal, desculpa. Tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? Tá aqui, ó. Isso aqui são dois ratos pretos, né? Duplos heterozigotos. Fazendo o cruzamento, a pergunta é: que tipo de genótipo os filhotes de cor preta vão apresentar? Tá? Então o que acontece? Tu não precisa nem fazer cruzamento se tu não quiser. Por quê? Como que vai ser um filhote da cor preta? Tá? Voltando para cá, ó. Como que é um filhote da cor preta? Para ele ser um filhote da cor preta, ele tem que ter os genes para a cor preta, Bzinho, Bzinho, e tem duas maneiras de ele apresentar a coloração preta. Ou ele tem os dois alelos dominantes, azão, ou pelo menos um dele, porque daí ele vai ter a cor. Então, a única chance de nós termos, ó, filhotes pretos, sempre, né? Ou ele vai ser homozigoto para os dois pares, ou homozigoto para o par da cor, e heterozigoto para o par que permite a cor. Tá? Então, com isso, né, uma questão também bem tranquilinha. Letra A, a resposta correta. Né, pessoal, só interpretação, não precisaria nem fazer cruzamentos aqui. Tá bom? Até para eliminação, se tu fosse olhar os outros, tu não conseguiria responder, ó. Porque, por exemplo, esse aqui já não vai ser albino. Esse aqui vai ser albino, né? Esse aqui já não seria preto. Esse aqui vai ser albino. Então, por eliminação, tu não precisaria nem fazer o cruzamento. Vamos para a outra. Bom, essa questão 5, daí já complica um pouquinho, pessoal. Tá? Por quê? Porque ela é uma questão que talvez eu não devia nem ter colocado aí. Porque ela trabalha com uma questão de trihibridismo. Tá? É muito difícil que venha cair nas provas. E nem, como eu já disse para vocês, não caiu nunca a questão de interação gênica, pelo menos questão de fazer cruzamento. Né? Agora, nos vestibulares ainda caem. E ainda assim, se cair, vai ser uma que outra, porque tu perde muito tempo fazendo ela. Mas essa questão 5, ela é uma questão sobre interação gênica do tipo quantitativa ou multifatorial. O que que é isso? Aqueles genes que têm efeitos aditivos, né? Genes que têm efeitos somados. Então o exercício fala que o indivíduo que tem uma planta, né, que a altura dela depende desse efeito cumulativo dos genes, quando ela for uma tripla homozigota recessiva, né, quando não tiver nenhum gene com efeito aditivo, tá? A gente fala dominantes, mas é dominante entre aspas, tá, pessoal? Só porque a gente representa os aditivos com letra maiúscula. Mas só para a gente recordar, que eu até falei na aula, não existe gene dominante de verdade aqui. Tá? São alelos que vão se somando no fenótipo ou não. Né? Os que não somam nada a gente representa com letra minúscula, e os que somam, que são os aditivos, a gente representa com letras maiúsculas. Tá? Mas quando então ele fala que uma planta não tem nenhum alelo aditivo, a planta tem 3 centímetros. Cada alelo aditivo, o exercício fala que acrescenta 1 centímetro para a planta. Tá? Então, por exemplo, quando tu tiver uma planta com um alelo dominante, de novo, dominante entre aspas, a planta vai ter 4 centímetros.
com 2 alelos dominantes no genótipo, não importa quais deles, poderia ser tanto A, quanto B, quanto C, não importa. Tendo 2 no total do genótipo, a planta vai ter 5. Perceba uma coisa muito importante. Esse valor, ele sempre parte do valor base. Tá? Então, se diz que o indivíduo que é totalmente recessivo, que não tem nenhum gene com um efeito aditivo, ele parte do 3 centímetros, tá? Todos os alelos aditivos que tu vai colocando vão partir desse 3 centímetros aqui. Tá? Tu não remove o valor do alelo recessivo para inserir o do aditivo, do dominante ali. Tá? Então, por favor, sempre partem dele. Então, se tu tiver 3 alelos dominantes, tu vai ter os 3 centímetros iniciais na planta, mais 3 centímetros dos 3 alelos aditivos aí. Consequentemente, tu vai ter uma planta com 6 e assim por diante. O máximo de altura que essa planta chegaria seria 9 centímetros, quando todos os alelos seriam aditivos, então. Né? Então, seria um indivíduo, seria Azão, Azão, Bzão, Bzão e Czão, Czão. Bom, agora vamos lá. Ó. Qual que é o cruzamento que a gente tem que fazer? É um indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Esse indivíduo aí tem quantos centímetros de altura, só por curiosidade? Por exemplo, se tu for olhar, ó, ele tem 4 alelos aditivos. Esse e esse. Então, tem 4 alelos aditivos. Partindo dos 3 iniciais, essa planta teria 7 centímetros, por exemplo. Tá? Então, isso aqui ó, seria uma planta com 7 centímetros. E essa outra ali que ele vai cruzar tem somente um alelo aditivo. E tendo somente um alelo aditivo, essa aqui seria uma planta com 4 centímetros. Essa aqui teria 7 e essa aqui teria 4 centímetros, então. Tá? O que acontece? Se tu quisesse, tu poderia fazer um quadro semelhante àquele do dihibridismo, com 16 possibilidades, só que aqui, como a gente trabalha com 3 pares de genes, tu teria 64 possibilidades. Até tu não precisaria fazer com todos, porque não daria todo o número de gametas possíveis. Não é um tri-híbrido, por exemplo. Tá? Mas eu recomendo de verdade que vocês tentem fazer esse tipo de exercício, se um dia for se deparar com algum, de maneira separada dos alelos. Principalmente por aqui, ó. Esse primeiro par, na verdade, ele é azão, azão com um azinho, azinho, ó. Isso aqui vai dar 100% desse par de heterozigotos. Tu cruzando o segundo par, ó, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, vai dar 1/4 do genótipo Bzão, Bzão, o meio do genótipo Bzão, Bzinho e 1/4 do Bzinho, Bzinho. E o último par, Czão, Czinho vezes Czinho, Czinho, vai dar metade heterozigoto e metade homozigoto recessivo. Agora vamos lá. O exercício quer saber qual é a chance de gerar indivíduos de 5 centímetros. E daí só para a gente recordar, pessoal, um indivíduo de 5 centímetros ele tem que ter 2 alelos aditivos. Tá? Então o que acontece? Para ele ter 2 alelos aditivos, o primeiro sempre vai ser azão, azinho, porque não foge dessa possibilidade. Tá? Porque vocês puderam ver aqui, ó, que dava 100% azão, azinho esse primeiro par de genes. Tá? Agora, como que podem ser, então, os demais pares para a gente ter 2 alelos aditivos no geral, no total do genótipo? Se a gente fosse, por exemplo, pegar esse genótipo aqui, ó, Bzão, Bzão, já somando com o primeiro que é azão, azinho, já não daria. Então, eu não posso usar esse genótipo aqui, Bzão, Bzão. Então, qual que vai ser a maneira, de fato, de eu ter 2 alelos aditivos no genótipo total? Azão, azinho com o Bzão, Bzinho e com o Czinho, Czinho é uma possibilidade. Temos aqui, ó, 2 alelos aditivos. A outra possibilidade é o azão, azinho, que esse sempre vai ser, com o Bzinho, Bzinho, esse indivíduo aqui, ó, que tem essa possibilidade,
com o Czão Czinho. E daí eu tenho aqui, ó, 2 alelos aditivos. Tá? Então, só o que eu tenho que considerar agora? Eu tenho que considerar a chance de cada um desses pares acontecer. Então, por exemplo, né, a chance de ser Azão-Azinho é 100%. A gente já tinha visto isso. A chance de ser Bzão-Bzinho é 1/2. Essa chance aqui, ó, do cruzamento dos 2 heterozigotos. E a chance de ser Czinho também é 1/2. Logo, esse genótipo inteiro aqui, ó, tem 1/4 de chance de acontecer. Tá? Agora vamos para o segundo genótipo possível. A chance de ser heterozigoto no primeiro par é 100%. A chance de ser Bzinho, esta aqui, ó, ela vai ser 1/4. E a chance de ser Czinho é 1/2. Então, a chance desse segundo genótipo aqui acontecer junto é 1/8. Tá? Então, agora a pergunta é: qual proporção total daquele cruzamento inicial da geração P aqui em cima, ó, vai ter 5 centímetros? Ou eles serão assim, ou eles serão assim. Então, 1/4 da primeira possibilidade de genótipo, ou, regra do ou somatório, 1/8 da segunda possibilidade de genótipo. Fazendo o MMC é 8, 8 dividido por 4 dá 2, então está aqui o 2, 8 dividido por 8, 1 vezes 1, 1. Então, 3/8 é a possibilidade total do cruzamento inicial aqui em cima, ó, gerar indivíduos com 2 alelos aditivos. Tá? Tem outras maneiras de tu resolver, pessoal. E ainda acho que essa maneira aqui é a maneira mais tranquila de tu resolver esse tipo de exercício. Tem uma coisa que eu não quis falar para você sobre triângulo de Pascal. Sabe? Que eu acho que não tem lógica você saber nesses casos de trihibridismo no ensino médio. É muito difícil que venha cair isso em qualquer tipo de prova mesmo. Tá? Se alguém ainda assim não entendeu, me procure. Tá bom, pessoal? Valeu. Vamos para a próxima. Bom, essa 6 aí, ó, pessoal, é sobre a interação gênica do tipo quantitativa, né? Uma herança quantitativa ou multifatorial, que os genes têm efeitos aditivos, tá? Ele trabalha com 2 pares de genes para a questão da cor da pele. Lembra que isso aí é um exemplo fictício, a gente tem mais tonalidade de cor de pele, tá? Ele trabalha com o gene N e o gene B, então com efeito aditivo. Quando tiver os 4 aditivos, tá? Ele vai ser uma pessoa negra, e quando ele tiver nenhum aditivo, pessoa branca. Os intermediários eles chamam de mulatos, mas lembra que na aula eu comentei com vocês que o termo mulato é um termo preconceituoso e pejorativo, né? Que ele se refere a mula, né? Que é um híbrido entre o cavalo e o jumento, e quando a gente tratava com populações humanas, né, antigamente, eles consideravam o equivalente o homem branco ao cavalo, puro sangue, e um jumento inferior, e o híbrido entre eles, então, uma pessoa negra chamada de mulato, com o equivalente seria uma mula. Né? Mas por isso que isso é um termo que a gente não deve usar, só que se tu for olhar as características que caem de herança quantitativa associadas à cor da pele, eles ainda usam esse termo aí, tá bom? Tá? Mas igual, talvez seja por uma questão de não ter um termo melhor para usar no momento. O ano passado eu tive uma aluna que me corrigiu com relação a isso, que ele chamava a pessoa negra de o negro com os 4 alelos dominantes de negro retinto, ou negro com pele retinta, e depois negro escuro, negro médio e negro claro. E a outra daí o branco. Eu acho que é mais correto o cara fazer essa designação. Tá? Bom, mas voltando, ó. Tá falando exercício com cruzamento. Tem um homem mulato médio, um duplo heterozigoto, casou com uma mulher com genótipo igual ao seu. Tá aqui então o cruzamento, ó. Tá? 2 duplos heterozigotos.
como eles são duplo heterozigotos, eles vão ter 4 gametas diferentes possíveis, ó. E daí o que tu vai ter que ver aqui no exercício? Todos aqueles que tiverem pelo menos os 4 alelos dominantes, não é correto falar dominante, seriam os 4 alelos aditivos. Aqui no exercício ele usa uma outra terminologia para isso, ao invés de aditivo ele fala de efetivo, também é uma possibilidade, tá? Mas eles não usam o termo dominante, como vocês podem ver. E quando tu não tiver nenhum alelo efetivo, aditivo ou, entre aspas, dominante, né, tu vai ser uma pessoa branca. Daí se tu for olhar ali, ó, nos exercícios, os indivíduos que têm 3 alelos efetivos, aditivos ou dominantes, como quiserem, tá? Eles vão ser indivíduos mulatos escuros e vão ter 4 indivíduos assim no nosso cruzamento aqui, ó. Tá? Deixa eu só achar o terceiro, tá aqui. Esses 4 aqui, eles vão ser mulato escuro, né? Quando tiver 2 alelos efetivos somente, eles vão ser indivíduos mulatos médios. Esse indivíduo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, este e este. São 6 então. Quando eles tiverem apenas um alelo efetivo, eles vão ser um mulato claro. Então aqui tem 1, 2, 3 e 4. E depois, como eu falei, o indivíduo que não tem nenhum alelo, ele vai ser um indivíduo branco, nenhum alelo efetivo. Bom, agora a pergunta é, qual é a chance desse cruzamento ali acima que a gente tinha falado, 2 duplo heterozigotos, gerarem crianças mulatas claras e mulatas médias? Qual vai ser a proporção disso? Mulatas claras, 4/16, e mulatos médios, 6/16. Né? A letra D, então, nessa questão 6 aí. Vamos para a outra.